Bom dia! Começamos agora então mais um Papo da Cidadela. Nossa conversa sem muito roteiro, livre e informal, de todo sábado às 9h30. A gente tenta bater um papo aqui do que está incomodando as pessoas, dúvidas, sentimentos, dificuldades, de 15 a 20 minutos. Sempre acompanhado aí por um cafezinho, um chazinho. E é isso. Vamos dar um tempinho aqui, a gente curte a música, deixar a galera chegando e se aproximando. Bem-vindos e bom dia. Bom dia, bem-vindos. Muito bem, então vamos começar nosso papo da Cidadela. A nossa ideia é gravar aqui como se fosse um podcast sem muito roteiro, de forma livre, dentro de uns 15 a 25 minutos. Ele acontece todo sábado às 9h30 e ele não fica gravado, a não ser que seja um membro da Cidadela. Então, se tu ainda não assina a Cidadela, que é uma coisa que não faz sentido, porque é super acessível e tem um monte de conteúdo incrível, aqui vai ser a tua única chance de falar sobre isso. Eu abri ali o espaço de perguntas e respostas, então, se tu quiser, tu pode tentar escrever ali alguma e eu vou tentar atacar o máximo que eu conseguir nesse tempo. A que eu comecei, que já tá ali pra vocês, é uma que mais apareceu, né? A última vez que eu abri ele tinha umas 15 perguntas e acho que umas 4 eram sobre esse tema, que é sobre essa dificuldade de trabalhar mesmo, talvez de um jeito mais engajado, mais ativado, mais vocacionado e não conseguir muito fazer essa mudança. Beleza? Então, isso eu queria falar um pouco, se der tempo a gente fala de outras coisas também. Pode escrever comentários, pode escrever perguntas e respostas. Se tu tiver um amigo que tá se sentindo meio travado na questão profissional e onde que eu vejo a pergunta? Boa pergunta. Tem acho que um balãozinho lá embaixo para vocês e é o que eu escolhi, deveria estar em destaque. Não tá em destaque. Não sei como é que é a experiência do lado de vocês aí. Então se tu tiver algum amigo, alguma amiga que tá meio travado no trabalho, não tá vendo muito saída, talvez esse conteúdo que não vai ficar gravado seja legal pra ele, então clica o aviãozinho aí e envia. Beleza? Então, vamos lá. A de agora eu tô respondendo a pergunta que é infelicidade no trabalho, mas dependo dele para cobrir as despesas mensais sem plano B. Quem tava aqui semana passada vai ver talvez um pouco a similaridade do que a gente falou lá, porque, cara, tem tudo a ver com esse tema, né? E como que eu vejo esse ponto, assim, de um jeito mais direto e que consiga trazer mais valor pra ti? A diferença de um adulto e de uma criança é que um adulto, de alguma forma, ele conseguiu ser útil pro mundo, né? Na maior parte dos casos. A gente não tem uma exceção mais rara que limite muito isso, né? Tem limitações que vão impedir, mas de forma geral, o adulto ele vai conseguir agregar algum valor para a sociedade. Ele vai conseguir agregar em tal medida que o que ele recupera de volta nesse processo, ele consegue carregar pelo menos o próprio peso, né? Então, uma das primeiras vitórias que eu sinto que a gente tem como humano, né, na juventude e no adulto, é a gente conseguir de alguma forma carregar o próprio peso, né? É como se fosse uma vitória um pouco mais material. Isso não quer dizer que é uma prosperidade no qual tipo, tá crescendo o meu patrimônio e eu tô conseguindo fazer muita coisa e ajudar muita gente. Não, é só eu conseguir minimamente que entre mais dinheiro do que ter saindo sem eu ficar usando recursos de outras pessoas, né? A criança, ela basicamente não tem
função direta para a sociedade. Ela tem a função mais importante, que é se desenvolver para de repente conseguir melhorar o mundo, né? Mas no início, em algum sentido, ela só toma do mundo, né? Uma criança ela tá só tomando, ela toma recursos. Toma recursos. E tem, né, obviamente, todo o estado espiritual e emocional que só tá perto de uma criança, às vezes, nos alimenta e acende a nossa criança interior, e tem todo esse valor que ela dá, né? Mas ela faz de forma bem intuitiva e meio que sem esforço. O trabalho de uma criança é ser criança, que é o que? Receber. Uma criança recebe as coisas, né? E por isso que muitos traumas relacionados, vários mentorados que eu atendo, numa fase muito inicial ainda, de alguma forma foi cobrado, ou eles sentiram que foram cobrados, que eles começarem já a prover para a família. E isso gera um trauma muito grande na criança, porque ela não está pronta ainda psicologicamente para isso, e daí isso vai gerar um monte de problema que é, como ela não passou pela fase de receber e não recebeu bem, vai ficar meio que talvez num exagero compensatório de falar assim, eu sempre tenho que dar muito mais, e vai ficar preso nisso. De forma geral, se a gente conseguiu fazer de forma mais funcional e saudável, a criança está ali só para receber. Então ela fez pelo menos até seus 8 anos de idade, pelo menos, né? Mas o ideal seria até uns 14, 21, melhor ainda, né? Então, tanto que acho que várias leis de pensão e que libera, né, quando o parceiro pode parar de pagar a pensão é através dos 21, eu acho, 20, 21, né? Então a lei tem um pouco essa visão em conjunto com isso, né? Que, cara, na real eu tô pronto mesmo para entregar para a sociedade através dos 20 e 21. Então tá. Então a gente passou por essa fase, a gente conseguiu receber, e agora vai chegar um outro momento que a gente tem que começar a dar. A gente tem que ser útil para a sociedade de alguma forma. E daí, independente do o quanto que, como funcionam as coisas agora, privilegiam uma pessoa em vez de privilegiar outras pessoas, e todos esses problemas, de forma geral, se a gente conseguir ser útil de alguma forma, a gente vai receber algo em troca, né? Então, obviamente as oportunidades são super diferentes de acordo com um monte de critérios que trazem um sentimento de, cara, não sei se isso aqui é totalmente justo, e é verdade, né? Não é totalmente justo, porém, cara, se eu ver um problema e eu consigo começar a resolver ele com uma certa frequência, as pessoas vão começar a me dar dinheiro por isso, e eu vou chegar mais próximo dessa primeira vitória, que é a vitória material, né? Até os 24 anos, se estiver estudando ainda, não se me engano, ó, então mais tempo ainda. Pô, melhor ainda com 24 anos, então, né? Mas vai chegar o momento, quando a gente vai passar dos 24, vamos botar 25 então, né? Que eu tô acima de 25, já tenho algum tipo de formação, mas de novo, não tem a ver com ter formação, né? Porque a gente consegue resolver problemas da humanidade sem nenhum tipo de formação, né? Tem pessoas, às vezes as mais ricas do mundo, que não tem nenhuma formação, né? Então não é sobre isso, mas nos ajuda. A questão é que eu pelo menos fiquei confuso na minha infância / adolescência, juventude, que eu tava pensando muito, tipo, o que eu acho legal de fazer, o que eu quero resolver e tal. Tipo, eu gosto muito disso. E eu acho que isso pode nos guiar, mas tem um pensamento que é um pouco mais criterioso no início, que é, tipo, tem oportunidades específicas na minha frente, né? Então, por exemplo, meu pai tem uma empresa e ele tá com um monte de problema ali. Pô, eu poderia ajudar ali pra aprender alguma coisa. Isso foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu tinha 14 anos de idade. Que eu era boy, era o nome, né? Que ia ficar indo no banco, ficar pagando conta na lotérica, e tinha algum problema ali minimamente para resolver, né? Senão ali tem o pai, tem o tio, tem o padeiro da esquina, ou tem qualquer coisa. Os problemas já estão ali na realidade. Isso que eu acho legal de ver. E daí tem uns que são mais, tipo assim, pô, tu quer tentar, tipo, aceita um pouco de ajuda. E daí eu acho que é importante nesse início a gente não ser muito criterioso sobre, tipo, mas o que alimenta a minha alma? Cara, eu nem sei, eu nem entendi nada do mundo ainda, nem sei quais são minhas habilidades. A questão é que a sociedade, ela funciona em comunidade, como o Marco Aurélio fala, né? A gente tá aqui todo mundo pra se ajudar. Então, cara, deixa eu ver menos agora o que eu acho super legal e ver mais onde que eles precisam de ajuda. Onde que precisam de ajuda? E daí deixa eu tentar ajudar. E daí eu faço isso por um certo tempo e eu vou recebendo de volta esse valor, né? Então, quando eu consigo fazer isso por tempo suficiente, eventualmente eu consigo mudar um pouco de patamar ali, ganhar um pouquinho mais e talvez ter uma grande vitória, que é sair da casa dos meus pais ou de qualquer pessoa que esteja me bancando e conseguir que tenha uma entrada suficiente para eu conseguir sobreviver. Então essa é a primeira vitória, uma vitória mais material, né? Tá, beleza. Então a gente entende minimamente, bem pouquinho, como que funciona a sociedade, os problemas, e fica um pouquinho bom em resolver algum problema. Depois que a gente faz isso, a gente começa agora a ir para a próxima etapa, que é tipo, tá bom,
Eu consigo ser útil, porém, não importa mais tanto qual é o problema que está na minha frente, importa mais o que eu consigo fazer de uma forma mais única, né? Então, o que eu tenho para agregar, talvez, que seja específico meu. E essa é uma pergunta muito importante de se fazer, e é por isso que a gente tem uma explosão do movimento de coaches, né, nos últimos 10 anos, que é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Se a gente ficar sempre na ideia de, tipo assim, não, eu só tenho que sobreviver, é quase vendo como um jovem, né? Um jovem criança que está numa fase de transição. A gente faz isso por um tempo, para conseguir minimamente vencer o material, e depois a gente se pergunta, tá, tem um monte de problema no mundo, na realidade, mas tem coisas que eu não sei, que me chamam um pouco mais. Tem problemas que eu fico mais incomodado de ver. Tem coisas que eu gosto um pouco mais de fazer, que eu acho que eu sei fazer um pouco melhor. Então, cada um de nós, a gente vai ter aptidões específicas. E isso é um trabalho meio que sem fim de autoconhecimento e de autoinvestigação, mas que é muito importante, né? Porque, eu acho que eu falei já isso em outra live, imagina que tu criasse sei lá, um pequeno aquáriozinho assim, bem pequenininho lá, simulando uma sociedade, tu põe lá 10 robozinhos, tem um laguinho, e daí cada um faz uma função, né? Um vai lá e limpa o laguinho, outro vai lá e carrega coisa para um lado, e tu põe lá 10 robozinhos tentando cooperar, livres, mas com funções específicas que dá para cada um dele. Se tu quisesse que aquele lugar funcionasse da forma mais otimizada possível, como que tu ia desenhar isso? Tu ia desenhar para que, quando ele exercesse cada uma a sua função, isso ia gerar algum tipo de feedback positivo para ele ou negativo? Ou neutro? Se tu quisesse que ela funcionasse da melhor forma possível. Cara, o que faz mais sentido é, assim que o robozinho que limpa a água limpasse a água, aquilo ali ia ser o ápice para ele. Ele ia se sentir bem com aquilo, né? Ia dar o máximo de input positivo para ele. Então, se a gente for pegar esse mesmo conceito e pegar o nosso mundo, e pensar que existe de forma algum tipo de sentido e a gente vem aqui para fazer uma coisa específica, se tem algo que a gente faz que nos acende de um jeito totalmente diferente, cara, talvez não seja só a minha vontade que eu quero fazer, é porque eu acessei meio que o meu código-fonte e a minha função aqui. Então é muito importante, só que não é tão fácil, né? Porque às vezes a gente confunde, tem camadas, né? Fala assim, não, o que eu quero mesmo fazer é o que meu pai e minha mãe acham que é mais legal, né? O que eu quero mesmo fazer é isso, só porque isso eu vejo que meu tio fez e ele ganhou muito dinheiro, né? Então, às vezes confunde o que o ego acha que a gente quer fazer com o que lá no fundo qual é a nossa vocação, né? O que a gente veio aqui para fazer. E o que é chegado da palavra vocação, o que a gente vem aqui para fazer, a gente não tem muita escolha. Meio que já tá ali. Tem um robozinho que foi desenhado ali que ele já tem a sua função de nascença. Ele chegou com aquele negócio. Então, tem que ter meio que coragem e empenho para tentar tirar essas camadas e fazer essas perguntas que é tipo, lá no fundo, assim, no fundo da minha alma, o que mais me alimenta, né? Lá no fundo, quais são os problemas que eu olho e falo assim, cara, esses problemas que tem no mundo, eles me machucam, sabe? Me incomodam. E quando eu trabalho para resolver eles minimamente, eu já me sinto muito bem. Então vão ter uma série de perguntas, né? Que obviamente vai precisar de um trabalho mais longo, tem um monte de literatura sobre isso, pode fazer uma mentoria individual comigo e eu mesmo a gente tenta resolver um pouco esse negócio. Só que a questão é que tem que querer fazer esse trabalho, né? E não é só tipo assim, eu pensei um pouquinho, eu acho que é isso. Cara, não é tão simples. Então, a gente vai ter que tirar essas camadas e virar no fundo o que me chama, né? Qual é a minha vocação, né? E a vocação, ela é totalmente estática também, às vezes ela muda. Ela é meio que só uma direção, que a gente falou na semana passada. Ela nos leva para uma direção que eu não sei exatamente como é. Vocês lembram, eu estava falando semana passada que eu tive uma visão que era eu numa faculdade dando aula lá para 30 pessoas. Eu quero ser um professor de faculdade. Eu achei que fosse isso, né? Mas, na real, isso é o meu ego tentando dar um formato pro desejo da minha alma. No final das contas, por enquanto, quem sabe daqui uns 10, 15, 20 anos, isso se torna realidade e era uma visão correta. O mais importante não era estar na faculdade, ser um professor de faculdade, mas sim estar falando com as pessoas, inspirando e de alguma forma pegando coisas complexas e transformando elas em mais simples, sendo de alguma forma um tradutor ou um professor em qualquer espaço, né? Isso aqui é a minha sala de aula agora nesse momento, ou meus grupos de mentoria, ou os meus cursos. Então, a gente não tem que confundir muito as vontades do ego, que são específicas, e elas falam, eu quero que isso aconteça dessa forma, com só uma direção que a nossa alma nos chama. Eu quero ir pra lá. Tem algo naquela direção que me chama. Então tá, primeiro, que é o mais importante que eu queria te convencer, autoconhecimento. A gente vai ter que passar por isso, não tem outro jeito, né? Não é como se fosse assim, do nada apareceu. Tem algumas pessoas que acontece isso. A grande maioria vai ter que trabalhar para isso. E isso tem que ser uma prioridade.
quanto que tu dedica de tempo de autoconhecimento na tua vida, né? Cara, e autoconhecimento não é ficar lendo livro de produtividade ou de como se organizar melhor. Isso não é autoconhecimento. Isso é meio que estudo de gestão de tempo, estudo de business, estudo... Esses livrinhos que a gente mais lê, assim, na livraria, isso não é autoconhecimento, né? Isso é só, tipo, cara, ideias inteligentes, né? Big ideas para tentar fazer as coisas um pouco melhor. Autoconhecimento é uma linha inteira específica, né? Filosófica e psicológica que exige trabalho, né? Como ir pra academia, malhar, tem que repetir e continuar cavando. Então, quem tá com essa dificuldade, fala assim, eu não tenho plano B, tô amarrado aqui, a primeira coisa que eu pergunto, tá bom, e quanto que o autoconhecimento faz parte da tua vida? Quanto que tu tá priorizando isso? Tu tá realmente se olhando e se conhecendo e vendo qual é a vontade mais profunda? Esse é o ponto número 1. E depois do ponto número 2, quando a gente tem uma pequena ideia, um cheiro assim do que pode ser isso, a gente vai para a próxima etapa, que foi, eu acho que o ponto principal do nosso último papo, né? Pra tu ver como tá em alta essa questão agora da carreira, do trabalho, pelo menos na galera que tá me seguindo, que é falar assim, tá bom, eu sei minimamente que eu tenho que ir para essa direção, porém eu tenho responsabilidades e deveres e contas para pagar. E nesse instante eu fiz um acordo com algum tipo de trabalho, de empresa, de pessoa, e cara, eles meio que esperam que eu trabalhe, né? Eu também espero receber o salário dele. Então, qual que é a realidade? Nesse instante, eu já estou em dívida, né? Tu ser contratado por alguém, tu tá em dívida, né? Eles te pagam e você devolve o teu trabalho. Eu posso jogar fora tudo isso nesse instante? Cara, dificilmente essa vai ser a melhor solução, né? Porque, de novo, tem acordos ali que foram feitos, tu depende daquele dinheiro. Então, a gente olha isso com um pouco mais de calma. Só que a gente faz alguma coisa, né? E daí o que é legal de a gente pensar, a gente fazer alguma coisa sempre vai envolver a gente sair um pouco de uma zona de segurança. Sempre vai envolver a gente entrar mais um pouco numa zona de risco, porque se eu tô aqui dedicando minhas 8, 10, 14 horas pro trabalho, sem parar, e daí o Adriano fala assim, não, agora tu vai ter que botar ainda mais 1 hora por dia pra dedicar pra uma outra coisa, cara, não vai encaixar no meu dia. Eu vou ter que mudar alguma coisa, eu vou ter que repriorizar, eu vou ter que dar menos atenção pra alguma área da minha vida. E daí isso sacode as coisas, né? Então, ele vai exigir um certo desconforto fazer esse movimento, né? E o mais importante, a gente tem que virar uma chavinha que é o que eu tô fazendo agora vai me deixar mais inseguro no curto prazo. Isso é importante. O que eu estou fazendo agora de tentar buscar algo que alimente mais a minha alma vai me deixar mais inseguro. É literalmente olhar para uma mata fechada e eu tô aqui na minha parte bem tranquila no gramado que tem um solzinho e eu falar, eu quero entrar lá. Por que eu quero entrar lá? Tipo, parece que pode ter animais lá e não consigo nem ver direito, pode ter cobras e, cara, sabe onde é que vai dar, sabe? Aqui eu tô bem mais tranquilo. Mas do outro lado pode ter alguma coisa muito mais incrível que esse espaço. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma escolha de se colocar no desconforto. É uma escolha de se colocar na segurança. E se eu estiver sempre buscando a segurança, que é um pouco o que talvez tenha por trás dessa pergunta, eu vou ficar sempre congelado, né? Quem busca segurança acima de qualquer coisa é a criança. A criança, ela quer ficar naquele espaço seguro, onde é tudo dado para ela e está tudo resolvido. O adulto, era mais o adulto que quer realizar o seu potencial, entregar suas aptidões para o mundo, ele está constantemente em segurança. Não existe segurança na realidade. Todo dia é uma aposta, ele está sempre se expandindo cada vez mais para fazer o que ele veio aqui para fazer. Então, o pensamento ele é muito mais para fora do que para dentro. É muito menos tipo, qual é a melhor oportunidade de negócio, a estratégia para conseguir ganhar dinheiro mais rápido. E muito mais, cara, tem algo lá que me chama, que eu quero ir e que eu quero resolver. E eu não sei como resolver, eu não tenho habilidade nesse momento, eu não tenho a plataforma para conseguir executar isso, mas eu quero tentar. Então, ele é um salto de fé, né? Ele é um movimento de coragem. Então, essa é a primeira coisa. Eu tô aqui na minha segurança, no meu equilíbrio, na minha harmonia, que tá ali todo dia, minha alma definhando, porque não é aquilo que eu tenho que fazer. Então, o que eu vou fazer? Autoconhecimento vai ser a prioridade. Todo dia, toda semana, eu vou olhar mais com atenção para mim mesmo e para me conhecer. E depois eu vou entender que eu estou disposto a entregar a segurança para conseguir viver a minha verdade. Isso é um mantra que a gente vai ter que repetir. Eu estou disposto a entregar a minha segurança para poder viver a minha verdade. E, cara, isso não é leviano, isso não é fácil. É mais de como foi a nossa infância, o quão inseguro ela foi, quando a gente já passou por dificuldades, a gente fica tipo um bichinho assustado, assim, traumatizado.
Mas a gente precisa superar isso e ir mesmo com medo, e ir mesmo com segurança. E, cara, fazer o que a gente falou no último papo da Cidadela, que é, talvez eu não consiga hoje, que eu sou... Todo dia eu tenho que ficar 10 horas sendo motorista de Uber, por exemplo, amanhã começar a dar aula na faculdade, por exemplo. Talvez não. Porém, tem alguma coisa que eu consiga fazer amanhã que me leva nessa direção. E qual é uma parte que eu pedi pra tu prestar muita atenção na armadilha? E é alguma coisa que não é preparativa, tá? Tu pode fazer algo preparativo também, mas tenta fazer direto o valor final que tu quer agregar. Porque o que é mais fácil? Eu quero fazer uma mudança de carreira. Então o que eu preciso? Formação. Eu preciso conhecimento. Eu preciso me preparar. E daí a gente fica nessa preparação por 30 anos da nossa vida, se dá. Porque na prática a gente nunca tá pronto, né? Então, obviamente é legal a gente estudar mais novas áreas e botar isso dentro da nossa semana, mas tem que ter alguma coisa que tenha qualidade da entrega final. Então, se eu não consigo fazer isso agora que eu quero, que é abrir uma academia de yoga focada em crianças, do jeito que elas contam uma história, é um teatro, mas é uma yoga ao mesmo tempo, e é uma experiência, sei lá o que. Agora eu não consigo nem pagar minhas contas para abrir essa academia, eu nem sou formado em yoga ainda direito. Tá, beleza, eu posso ir atrás de uma formação de yoga, eu posso ir um pouco mais. Mas também, cara, eu já sei um pouquinho, eu já pratico todo dia. Essa é a primeira coisa, eu pratico todo dia, eu começo a praticar. E eu sei que tem amigos meus que me comentam e tal. Será que eu posso mandar 10 mensagens pra ele falando: cara, eu vou dar um aulão de 1h30 no sábado, de graça, lá em tal lugar, em tal praça. Quer trazer tua criança? Só pra testar? Eu quero testar uma brincadeira. Que a gente vai contar uma história e vai fazer uma yoga contando história. E a gente consegue fazer. Se tu for ver, na realidade, tudo a gente consegue fazer. A gente consegue pegar uma versão MVP, né? Uma versão piloto, uma versão tipo que só segura a essência do que a gente quer entregar de forma quase sem custo, entendeu? E todas essas justificativas que mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sou formado, mas eu não tenho oportunidade, elas são meio que desculpas pra gente não dar um passo na direção certa. E ela vem de uma premissa muito infantil e ilusória, que é não, as pessoas que conseguiram é porque elas conseguiram tudo antes e daí elas foram. E é um delírio, porque basta tu ler qualquer livro bibliográfico, ler a história de qualquer pessoa, tu fica, cara, nunca é assim, 99% das vezes não é assim. A gente consegue os recursos quando de alguma forma a gente já provou pra gente mesmo e pro universo que a gente está disposto a fazer o que tem que fazer pra chegar lá. Então não é como se fosse, primeiro eu tenho os recursos e depois eu vou com segurança bem equipado. Não, eu vou com nada, né? Qual é o programa do Discovery, né? Tipo, pelados no mato e tal. Não tenho nada, não tenho uma faca, né? Mas, cara, eu tô tão disposto a atravessar esse negócio que no meio do caminho eu acho uma pedra que é afiada o suficiente e eu vou me equipando no processo, entendeu? Todo o resto que a gente faz é meio que só justificativo e obstáculo para não dar o que a nossa alma tá pedindo para dar. Então, é isso. Essa frase que tá escrito aqui, ó, não tem o plano B. Não ter plano B quer dizer o quê? Faltou autoconhecimento, falta essa pesquisa, falta esse mergulho. Também tá faltando o quê? Tá faltando o pensamento, exercitar o pensar. Exercitar as possibilidades. Isso é um trabalho. Não é como se fosse, eu vim do nada e recebi isso aqui. Então, só para resumir. Autoconhecimento constante, prioridade, sem fim. E daí depois a gente vai ter uma direção que nos chama aquele negócio. E daí nessa direção a gente vai dar o menor passo possível, que custa o mínimo possível, mas que dá um pouquinho da qualidade que a gente está fazendo. Se a gente fizer isso, e na semana que vem continuar, depois do mês que vem aumentar um pouquinho o quanto que a gente dedica, cara, em menos tempo que tu imagina, mas só pra ser sincero, né? Talvez em 2 anos, 3, 4 anos, tu esteja vivendo totalmente uma carreira nova e seguindo a tua vocação. Mas é isso, não vai demorar menos de 1 ano, 1 ano e meio, e pode demorar uns 5, 10 anos. Porém, todos eles só funcionam com esse primeiro passo de agora, se conhecendo e dando esses passinhos na direção do que a alma chama. Faz sentido? Acho que eu tenho mais um monte de pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Tudo bem, galera? Conectou aí? Putz, tem um muito bom aqui. Caramba. Não vai dar. Tá. Só pra fechar, então, que eu recebi 3 perguntas iguais. De repente, no próximo papo da Cidadela eu posso falar mais sobre isso. Que é como... eu vou dar um desvio totalmente, tá, pessoal? Mas é que chegou aqui e eu vou tentar servir o mundo como que eu posso.
como lidar com o pai, como lidar com a mãe, cara, é impressionante, vieram 3 juntas, e como convencer os pais que eles estão tomando as decisões erradas, tá? Então, do nada apareceu um monte de coisa de pai, mãe, uma curva, relacionamento, família, mas eu acho que a gente entregou bem aqui a carreira, né? Se tiver alguma dúvida, escreve aí no comentário. Dentro da Cidadela, a gente tem uma masterclass inteira falando sobre encanto, a gente tem uma masterclass inteira falando sobre como se relacionar com o pai, que é do Projeto Ada, né? O filme do Netflix, e mais um monte de conteúdo, né? Então, cara, lá tu vai se aprofundar nisso e com exercício conseguir resolver mais. Se eu pudesse te dar a minha visão em 2 minutos sobre isso, é o seguinte. Se a gente tá num espaço onde a gente está julgando as escolhas dos nossos pais, a gente já tá errado. E, cara, o meu pai pode ser, tipo, um drogado, viciado, criminoso. Tipo, ele pode fazer tudo que é errado em todos os níveis da sociedade perante a lei. Não é sobre isso. A questão é... A questão é... A gente vai conseguir só a paz na mente e até o sucesso no profissional e na vida, né? E na questão da carreira, se eu conseguir entender que o meu pai e a minha mãe, eles são maiores que eu. Eles são maiores. Então, nesse ponto, qual que é uma verdade inegável? Eles passaram por experiências enormes da vida deles sem antes de você sequer chegar aqui nesse planeta. Então, imagina você estar aqui com seus 20, 30, 40 anos de idade e tu vê uma criança de 5 anos de idade falando você tá fazendo tudo errado. É meio que isso, sabe? Porque a prática é que a gente não tem a mínima ideia se eles estão fazendo tudo errado, porque a gente não tem toda a experiência que eles têm. E mais importante, a gente é menor, né? A gente só foi permitido existir por conta deles. Então, eu não sei como é que é ter o pai e a mãe que eles tiveram, ter a infância que eles tiveram, ter o parceiro que eles tiveram para me ter. Eu não sei como é que é me ter como filho, como fui eu como bebê. Tudo isso eu não sei. É tudo hipotético. E daí, dentro de todas essas condições, qual que é a garantia? Ele tá fazendo o melhor que ele pode, com os recursos que ele tem. Essa é a verdade. Né? Ninguém se autodestrói ou destrói os outros ou faz coisas erradas de forma 100% consciente. A gente sempre escolhe o que parece ser a melhor escolha naquele momento. E daí quando eu consigo, com humildade, voltar para o meu caminho falando, esse cara, por mais que ele seja, e essa mulher, né, sejam imperfeitos e façam escolhas erradas, cara, eu não tenho a mínima ideia se eu faria diferente se eu fosse eles, porque eu não sou eles. E na real, eu sou um pedaço deles porque eu vim deles e eles são muito maiores que eu. Eu sei que é difícil ficar nesse espaço, mas, cara, é uma escolha também. Fala assim, cara, eu não tenho a mínima ideia se o que ele tá fazendo é certo ou errado. Tenho a mínima ideia, eu tô vendo que tem as consequências, fico preocupado, posso tentar ali falar, cuidar um pouquinho, falar assim, pô, tu quer uma ajuda ali? Mas a vida é dele e o adulto é ele. E perante ele eu sou uma criança, eu sou menor. E daí quando eu volto minimamente pro meu espaço e aceito meus pais como eles são, cara, parece que algo encaixa dentro da gente e a gente consegue até prosperar na vida. A gente não tá prosperando na vida quando a gente tá muito olhando pro pai e mãe, tentando consertar, resolver ou salvar eles. Sendo que não é assim que funciona, né? Eles nos deram a vida e a vida segue em frente. A gente cuida deles quando eles precisam, quando eles estão mais velhos, mas nunca no espaço de julgamento e de falar, eu falei que você fez errado, tá vendo que meu pai fumou a vida inteira, que ele fez aquilo e tal. Mano, eu tô aqui, recebo com humildade e honra, e se tiver alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar, eu faço. Um espaço sem julgamento e sem minimamente entrar nessa prepotência que eu sei o que é melhor pra vida dos meus pais que eles mesmos, cara. Isso é uma insanidade, é um delírio infantil. Eu sei que no mundo de hoje parece normal isso, ainda mais que a gente tem muito mais informações, nós somos uma geração do agachamento e do suco verde e do óleo de coco, e a gente vê lá a galera se destruindo com açúcar e farinha branca e fake news no WhatsApp, que é consertar os pais, né? Mas é uma insanidade, cara. Né? O que tem que fazer é baixar a cabeça e falar, tem mais alguma coisa para vocês me ensinarem? Eu tenho uma dúvida um pouco sobre como viver a vida. Você que está muito mais na frente, quer me dar alguma dica? É humildade, o exercício é de humildade. Daí quando eu me coloco nesse espaço, mano, tem algo que encaixa aqui dentro. Eu sinto toda a força que vem deles e eu consigo, mais importante, focar na minha vida e no que eu tenho que dar pro mundo. E não tentar de uma forma ressignificar ou mudar o meu passado e querer que meus pais sejam pessoas diferentes do que eles são. Isso é muito importante, mas é muito difícil, tá? Então, de novo,
se é algo que mexe contigo, que não é tão... Exato, eu não preciso concordar, não preciso falar assim, pô pai, lá tu mandou muito bem, né? Pô, lá tu comprou o terreno, enganou o governo, enganou o cara, sonegou um monte de imposto, pô pai, tu é foda. Eu falo, não, fala assim, pô pai, não faria assim, acho que não é muito ético, não é o melhor jeito. Mas cara, você faz do teu jeito, entendeu? Tipo, é a tua vida, né? Eu não acho que é incrível, mas é a tua vida. Pra onde que eu tô olhando? Pra minha vida. Caralho, né? Ou no máximo para as pessoas que estão ali precisando de mim para ajudando o mundo. Eu quero servir o mundo, né? Imagina que é uma cachoeira, entendeu? Existe uma nascente incrível, grande e forte que são eles. Eu tenho que olhar com essa pequeneza para ver a grandeza deles. Eles me deram toda essa força que vem nessa água e o que eu faço? Eu continuo correndo em frente para dar mais pro mundo, através do meu trabalho, através dos meus filhos também. Esse é o caminho natural, cara. Ficar olhando e falar assim, pô, tá vindo suja essa água, hein? Fraquinha. Cara, é uma insanidade, uma falta de respeito. Eles te deram tudo, eles te deram a coisa mais importante que existe. Nada se compara com a tua própria vida. E esse presente foi eles que deram. Então eu fico lá, baixando a cabeça e falo assim, obrigado pelo presente. Tô aqui, vocês sempre vão ter um lugar no meu coração. E eu sigo em frente. Não é tão simples, mas essa é uma ideia importante que eu queria dar para quem tá chegando aqui há pouco tempo e não entende um pouco as ideias de constelação familiar, que são um pouco não intuitivas. Cara, muda tudo. Essa é a parte que mais muda essas ideias, né? Eu sei que sai um pouco do senso comum, mas, cara, continua insistindo nessa ideia de mudar teus pais e ver o que acontece, mas experimenta soltar isso e ver o que acontece também. E, de novo, se tu quiser mais ajuda, cara, Tomando o Pai, analisando o filme do Projeto Adam, Como Treinar Seu Dragão, eu tenho uma aula de 1 hora falando sobre a questão das crenças familiares, e analisando o filme Encanto da Disney também, um pouco sobre isso, cara. São aulas que meio que tu vai passar por aquilo e tu vai abrir um negócio e tu vai se encaixar mais no seu espaço. Isso tudo por enquanto R$ 39,90 na Cidadela, um monte de conteúdo exclusivo lá. Então, fora todos esses papos da Cidadela, já tem 40 gravados lá, os antigos, com um monte de assunto legal que o pessoal perguntou. Então, se tu quiser priorizar mais teu autoconhecimento, talvez esse seja o jeito mais fácil e mais barato de fazer isso. Ainda mais se tu se conectou com o meu conteúdo e tá sentindo esse chamado. Já estouramos muito nosso tempo, muito obrigado pela presença e muito obrigado pelas perguntas. Essa conversa continua um pouco no Telegram, que é o grupo fechado de quem assina, e lá na nossa plataforma inteira, que tem mais comentários e conteúdos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ah, meu Deus, Fábio, não me foge. Tem a questão cultural nas atitudes dele, que era normal e aceitável antigamente, pode não ser o mesmo hoje em dia. Exatamente, mano. E vai mudando, né? Tem essa janela cultural do que é aceitável e do que não é. E tu até pode falar assim, se ele tá meio que te prejudicando, falar assim, pô pai, tu pode não fazer isso, pelo menos perto dos meus amigos, assim, de um jeito meio respeitoso, né? Daí ele tu pode fazer. Agora, mais que isso, cara, como que ele vive a vida dele, né? Se ele pega, sei lá, uma coisa meio comum, não recicla o lixo e pega todas as folhas dele e meio que queima no jardim dele, sabe? Umas coisas que meio que não faz mais atualmente, tu até pode falar assim, cara, isso pode multar atualmente, né? Fica ligado, mas vai com tudo, né? Tu não precisa ficar dando... Cara, uma criança dar lição de moral no pai é uma insanidade, cara. Tem que voltar pro nosso espaço, entendeu? Não... Você não... A sua geração... Essa é uma insanidade. A sua geração estragou o planeta. A sua geração destruiu tudo. Mano, tu tá andando aqui na rua, tem uma estrada que alguém construiu? Tem um poste que alguém passou? Tem noção quanta gente morreu e sangrou pra tu ter uma casa que construíram pra ti, esse mundo maravilhoso que te deram? Cara, tipo, volta pro teu espaço, mano. Reconhece que te deram o mundo assim de mão beijada, cara. Pros teus pais foi muito difícil, pros teus avós foi mais ainda. Eles tinham que estar na estrada de chão, onde não tinha nem luz direito. Eles pavimentaram com o sangue e suor esse mundo confortável que tu vive, cara. É claro que ele não é perfeito, mas espera mais 30 anos e tenta fazer um pouco melhor, tu vai ver como não é tão simples fazer as coisas, né? Humildade, cara. Humildade. Eu olho e falo, não é perfeito, não preciso concordar, mas sabe qual é o meu sentimento? Gratidão. Gratidão e honra. Foi! Uso bom e abstrai o ruim. Fechamos assim. Muito obrigado pela presença. Esse conteúdo não vai ficar gravado. Quer ver ele de novo? Eu recomendo ver. Vai lá no Cidadela, link na minha bio. E qualquer outra coisa, manda um direct pra mim ou manda nas caixinhas e a gente continua essa conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenham um ótimo sábado e até a próxima. Beijo. Tchau.